como já dito, neste mês de julho, estamos revisitando 7 declarações que Jesus faz segundo o Evangelho de João, para identificarmos com aquilo que Jesus deseja ser para nós. E a cada mensagem nós estamos aprendendo algo sobre Jesus. Ouvimos Jesus já declarando ser a luz do mundo, já vimos Jesus declarando o pão da vida. Também já revisitamos a declaração em que Jesus se declara como a porta. E aí também hoje pela manhã, a declaração que Jesus faz, dizendo que Ele é o bom pastor. E agora nós vamos para a 5ª declaração, são 7 declarações, eu sou, no Evangelho de João. E a 5ª declaração, Jesus faz talvez uma das mais fortes declarações, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Abra a sua Bíblia, então, no Evangelho de João, no capítulo 11. E eu quero ler a partir do versículo 17. João, capítulo 11, verso 17. Diz assim: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo, havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar, quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois da morte, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele já está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender mais uma vez a Tua palavra, a discernirmos a verdade
e também aplicarmos, Senhor, às nossas próprias vidas, à nossa própria realidade. Por isso pedimos agora que o Teu Espírito tenha liberdade para nos confrontar, para nos dar discernimento e despertar, Senhor, as nossas vidas e o nosso coração para essa rica e extraordinária declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João é um evangelho muito peculiar. Ele é um evangelho que ele é escrito muitos anos, talvez algumas décadas depois dos primeiros 3 evangelhos, que são conhecidos como Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos chamados de sinóticos. Tem esse nome porque eles são muito parecidos. Na prática, o que acontece é sabido que Marcos, provavelmente o João Marcos, aquele jovem que ficou despido quando Jesus foi preso, que os guardas tentaram agarrar e que saiu nu, provavelmente ele foi o primeiro a escrever, a colocar em palavras os relatos históricos da vida de Jesus. E que se sabe é que Marcos perguntava para Pedro. Então, aquilo que Marcos escreveu é contado, na verdade, é ditado pelo apóstolo Pedro. Pedro ia falando o que foi acontecendo e Marcos foi registrando. A partir desse registro de Marcos, é escrito, então, os evangelhos segundo Mateus e o evangelho segundo Lucas. Mateus, já um dos apóstolos, mas conhecendo muito a cultura judaica, ele tenta pegar aquela história, aquele evangelho primeiro, escrito por Marcos, e ele traz um pouco mais de informações que poderiam ser importantes para um público leitor judeu, tanto que é no livro o Evangelho de Mateus que nós temos a genealogia de Jesus, onde mostra a Jesus descendendo de Davi, a partir da linhagem de José, porque isso para um judeu era muito importante conhecer. Lucas, que já era um médico, ele já pega aquela mesma estrutura de Marcos e vai atrás de testemunhas oculares, como ele mesmo vai dizer. Provavelmente ele teve um tempo de muita qualidade com Maria, que contou para ele da anunciação do nascimento, de como o Espírito Santo se revelou, a como os anjos vieram conversar com ela e com José, e ele amplia. Tanto que o Evangelho de Lucas é um evangelho que tem mais detalhes. Mas esses evangelistas, se nós assim pudermos chamar, eles, ao longo da história, eles foram perdendo a sua vida. E João é sabido que é um dos últimos apóstolos a morrer. Possivelmente João, já nos seus últimos anos de vida, percebendo que ele já era agora a última testemunha ocular, o último dos apóstolos vivos, ele decide também escrever o seu relato. Aquilo que ele ouviu, viu e ouviu do próprio Cristo. Algo que sai do seu próprio coração, sem se basear num relato de outra pessoa. Então nós temos um quarto evangelho, que é o Evangelho de João, totalmente diferente dos outros evangelhos. Não segue a mesma cronologia. Mas João, quando escreveu o Evangelho de João, ele decidiu propor algumas marcas muito fortes. Uma delas é que só existem 7 milagres no livro de João. E começa com o primeiro milagre, que é o milagre da água se transformando em vinho, na bodas de Caná. E vai terminar com o 7º milagre, que é o que nós acabamos de ler no texto em João capítulo 11. É como se tudo começasse ali com um primeiro sinal da água transformando em vinho, até talvez o maior de todos os milagres, que é a morte se transformando em vida novamente. Ao mesmo tempo, dentro do relato do Evangelho de João, ele insere 7 declarações que Jesus faz e que de alguma maneira nos dá entendimento da própria identidade de quem é Jesus. É como se eu fosse perguntar, quem é Jesus? Ou se alguém me pergunta quem é Jesus, eu posso recitar essas declarações. Jesus é o pão da vida.
Se lá no Éden, Adão e Eva, por causa do pecado e da corrupção do coração, foram expulsos do jardim, impedidos de voltar a comer do fruto da vida, em Jesus é possível se comer o pão da vida. Se lá no Éden, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e em trevas agora estavam, pois viviam a consequência do seu pecado, em Jesus é possível encontrar novamente a luz que vence as trevas, pois Jesus é a luz do mundo. Se Adão e Eva, que por causa do pecado, perderam a sua relação, a sua comunhão com Deus, em Jesus é possível se reencontrar com o próprio Deus, porque Jesus é a porta. Quem entrar por ele, entrará e sairá e encontrará as pastagens, encontrará o próprio Deus. Então, ao tempo todo, João está apresentando quem é Jesus, a partir das próprias consequências do pecado, como Jesus vem para resolver definitivamente tudo aquilo que gera em nós dor por causa do pecado. E não existe dor maior do que a própria morte. Talvez de todos os grandes males, a maior maldição que veio sobre a humanidade é a morte. E é fato que nenhum de nós está pronto para a morte. Por mais que eu estou aqui falando para vocês e declarando que Jesus é a ressurreição e a vida, eu não acho que tem alguém aqui que queira morrer hoje. Porque a morte não é algo natural do ponto de vista do objetivo que Deus tinha para o homem e para a mulher. Deus criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança e deu a eles a sede da eternidade. E quem gosta de cinema, de séries, você vai encontrar em muitos momentos pessoas buscando a eternidade, das mais diversas formas, buscando de alguma maneira escapar da morte. É através do multiverso, é através do congelamento, é através de câmaras lá que as pessoas ficam hibernando até que a ciência se avance e consigam solucionar as mazelas da humanidade. Mas isso é algo que é uma sede que nós temos de solucionar a morte e tentar viver de maneira imortal. Mas o fato é que todos nós enfrentaremos a morte. E eu já falei isso até num culto aqui à noite, da minha própria experiência como pastor, nos encontros, nos funerais, nos velórios que a gente tem. E não só fora da nossa comunidade, mas dentro da nossa comunidade, como até mesmo nós ficamos tão abalados pela partida das pessoas que nós amamos, que tanto queremos bem. E essa declaração que Jesus faz, ele faz exatamente no momento desse, no momento de dor, de luto, no momento em que há a perda de alguém especial. Não só especial para Jesus, mas especial para essas duas irmãs que eram bem conhecidas, e conhecidas de você e de mim, que de alguma maneira já temos algum conhecimento dos evangelhos. Marta e Maria. Quem não conhece Marta e Maria? Marta, a mulher toda atarefada, que no seu ativismo tenta servir para de alguma maneira agradar ao próprio Cristo, e que fica indignada com a sua irmã Maria, que provavelmente era caçula, porque isso é bem uma característica dos caçulas, de ficar esperando as coisas acontecer, porque tem alguém mais velho que resolve. E ela escolheu simplesmente sentar aos pés de Jesus, o que traz grande ira ao coração de Marta. E Jesus tem um momento com Marta que diz: Marta, Marta, por que está assim, tão afoito o seu coração? Maria escolheu a melhor parte.
E essa mesma família agora se reencontra com Jesus, mas num outro momento. Não mais num momento, talvez, de celebração, de almoço, de janta, mas agora num momento de luto. A partir do versículo 17, nós vamos ver que Jesus já havia sabido da morte de Lázaro. E ele não estava tão distante de Betânia, que é a cidade onde morava Lázaro. O texto diz claramente que eram 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas Jesus demora 4 dias para vencer esses 3 quilômetros. Se você ler o texto anterior, é possível entender que Jesus estava de alguma maneira propositalmente demorando para chegar até Betânia. Ele queria que o tempo passasse. Ele queria que Lázaro de fato fosse sepultado. Não que ele gostaria que Lázaro morresse. Mas dentro daquela circunstância de dor e partida, Jesus então aproveita aquela circunstância de morte para, de alguma maneira, poder revelar um pouco mais da sua própria divindade. E nós vemos então Jesus chegando até o povoado em Betânia, e de novo Marta, toda afoita, encontra com Jesus no meio do caminho, e já confronta Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela tenta dar uma contornada, para não ser assim uma pessoa não tomar uma invertida, talvez, que ela já imaginava que ela ia tomar. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. E aí Jesus responde: seu irmão vai ressuscitar. E aí ela entende assim: sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Já era sabido pela própria cultura judaica que haveria a ressurreição dos mortos. Existia um grupo de judeus chamado de saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas a maioria dos judeus tinha fé na ressurreição dos mortos nos últimos dias. E ela fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E então, de alguma maneira, ela levanta a bola para que Jesus então faça a sua talvez mais forte declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. E ele ainda termina com uma pergunta: você crê nisso, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Se você vai em algum velório, muito possivelmente um dos versículos que são estampados na decoração fúnebre é João 11, 25. Existe essa declaração, e às vezes em algumas flâmulas que é colocado ali no dia do velório. E eu aproveito esse texto, eu aproveito aquela flâmula, porque está todo mundo ali. É como se eu fosse o Jesus e as pessoas fossem Marta. E agora, o que vai acontecer? Para onde foi, a pessoa? Aí eu saio pela esquerda, assim, pela direita, falo assim: está na mão de um Deus justo. Não põe em mim, Porque a gente fica aquela ansiedade. Mas qual é o que nós precisamos entender? O que Jesus quer nos mostrar? Jesus, através dessa declaração, ele quer nos mostrar 3 verdades que, se eu crer nessas verdades, se eu as buscarem de todo o coração, elas têm poder de transformar a minha vida hoje. E que precisam de alguma maneira estar presentes, mesmo quando eu passar por momentos de dor, de luto e de morte. A primeira verdade que Jesus fala é exatamente quando ele diz: eu sou a ressurreição. O que significa isso? Em Jesus está o poder que vence a morte. Todos esses outros caminhos que são buscados para se ganhar a eternidade, seja através do conhecimento científico, seja através da fantasia, seja através de qualquer outra, caminho, não existe nenhuma outra possibilidade
de voltar à vida para aqueles que enfrentam a morte, a não ser através de Jesus. Quando Jesus afirma que ele é a ressurreição, ele está afirmando que a vitória sobre a morte está em Jesus. Ele não aponta para um evento distante, mas ele está dizendo que ele é a fonte e o agente da ressurreição. Ele é a vida, a ressurreição agora. E nós que ainda já vivemos no contexto do pós, a própria ressurreição de Cristo, nós ainda temos o privilégio de entender que Jesus é, como o texto diz, o primogênito entre os mortos. Porque imagina que esse texto, o contexto histórico, Jesus ainda ia sofrer a sua própria morte, ele mesmo ia também experimentar a ressurreição dos mortos. Mas aqui, Jesus já está mostrando que ele é a ressurreição hoje. Ele é hoje a única possibilidade de se experimentar vida onde existe morte. Que não existe dinheiro, não existe conhecimento, não existe poder, não há nada no cosmos, no universo, capaz de fazer voltar à vida aquilo que morreu, a não ser através de Jesus Cristo. É uma declaração simples, mas extremamente difícil. Porque na hora da dor, na hora do luto, na hora em que, como popularmente a gente diz, o bicho pega, a gente se desespera. Nós entramos em pranto, em choro, buscamos recursos financeiros, buscamos os melhores médicos, tentamos, de alguma maneira, contornar a morte. E nós, de alguma maneira, ignoramos Jesus como a ressurreição. E eu e você hoje, que estamos aqui vivos, que sentimos o ar que respiramos, nós temos uma oportunidade de colocar essa verdade em nossos corações e crer de todo o coração que Jesus é a ressurreição. Que não há outro caminho, não há outra maneira de vencer a morte, a não ser através de Jesus Cristo. Hoje pela manhã eu contei um episódio que eu vivi ontem com uma pessoa que veio até a nossa igreja para participar da celebração do casamento, onde ele se declarava, eu sou ateu. Ele falou, eu sou ateu umas 10 vezes, assim, na nossa conversa. E ele até falou assim, que você pode considerar Jesus, tem 3 linhas, ele foi falando, eu fui deixando ele falar. Tem 3 linhas de abordagens para conhecer, para entender Jesus. A primeira linha, a primeira abordagem é você entender que Jesus não era nem histórico, ou seja, ele não existiu nem historicamente. Então, se ele nem existiu historicamente, ele também nem é Deus, é uma primeira abordagem. Existe uma segunda abordagem que diz que Jesus era histórico, ele existiu de verdade, mas ele não era Deus. E aí ele disse, existe uma terceira abordagem, a abordagem que vocês cristãos têm, que Jesus, ele é histórico e ele também é Deus. Aí em seguida ele disse assim, eu deixei a primeira abordagem, eu hoje entendo que Jesus é histórico. E ele foi falando, porque eu já consultei pelo menos 16 fontes que provam que Jesus existiu. Eu falei, nem eu sei. Por quê? Porque eu entrei aqui nessa abordagem. A abordagem da fé. Eu não vou provar, mas eu vou crer. Eu vou me atirar nessa abordagem, crendo que Jesus é Deus e que ele é histórico e que ele é a ressurreição. E parece-me que muitas vezes, na hora em que realmente as coisas acontecem, a dor, o luto vem, parece que tem pessoas que aqui estavam que pulam para cá. Que no desespero esquecem dessa declaração tão forte que Jesus faz, que ele é a ressurreição. E se eu entendo que ele é a ressurreição, nenhum de nós deveria ter medo de morrer. Porque de fato, morrer é apenas para nós, os que acreditam que Jesus é a ressurreição,
o fechamento de um ciclo para um ciclo melhor. Mas a gente reclama dessa vida, reclama do país, reclama do governo, reclama do mundo, mas ninguém quer sair daqui. Ninguém quer viver uma outra realidade eterna debaixo da bênção da ressurreição. E isso é uma coisa muito que a gente precisa entender de fato. Isso muda a nossa fé. Isso muda a nossa maneira de viver Jesus. N.T. Wright, ele escreve num livro que não foi traduzido em português, que a ressurreição não é apenas um fato futuro, mas é uma pessoa presente. E que a ressurreição, ela precisa ser algo que eu vivo todos os dias. Que me dá ânimo para viver, que me dá ânimo, esperança para me levantar na cama amanhã, na segunda-feira brava. De continuar vivendo um dia de cada vez, sabendo que tudo está debaixo do controle de um Deus, que tem solução para todas as coisas, inclusive para a morte. Saber que Jesus é a ressurreição, não só é algo que eu preciso me apegar no futuro, mas é algo que eu preciso me apegar agora. Muda o meu agora. Porque muda a minha maneira de viver. Deixo de ser uma pessoa que se esconde, uma pessoa que de alguma maneira tem medo, para ser uma pessoa ousada, para que viva intensamente aquilo que Deus deseja que você viva hoje. Porque de fato, quem tem o domínio sobre a sua vida é Deus. E quem diz que acabou é Deus e não você. E se você ainda está vivo e respirando, então tem um propósito para isso. Deus está sustentando a sua vida porque Ele quer algo de você vivo. E que nós precisamos crer nisso e seguir em frente. Sem medo, a morte é real, mas ela não é definitiva para quem está em Cristo. O túmulo vazio de Jesus é a garantia de que os túmulos não permanecerão fechados para sempre. E em um mundo que teme a morte, Jesus oferece a esperança viva. Mas uma segunda verdade que a declaração de Jesus traz para os nossos corações é exatamente a segunda parte, quando ele diz que não só Jesus é a ressurreição, mas ela é a vida. E é muito daquilo que eu já estou falando aqui. Ele restaura a existência. O que significa isso? Ao dizer que Ele é a vida, Jesus afirma que Ele é a fonte da vida plena, abundante e eterna. Não se trata apenas de prolongar a existência, mas de restaurar o próprio propósito, renovar o coração, iniciar uma nova criação. Não há um texto que diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Não somos conhecidos como os batistas, que cremos no batismo nas águas, como testemunho público, que o velho homem está morto e que agora vivemos uma nova vida. E que nova vida estamos vivendo? Ou estamos vivendo ainda uma vida medíocre e ordinária, correndo atrás do vento, buscando valores que não são eternos, ou as nossas vidas já são vidas que foram transformadas pela renovação da ressurreição de Cristo em nós, que faz com que a gente viva de fato uma vida digna de ser vivida. E eu prego para mim mesmo, porque a gente busca muitas coisas, se esforça para muitas coisas, que não são eternas. Quem já não ouviu o ditado que diz que caixão não tem gaveta? Tem uma irmãzinha aqui da igreja que ela diz assim, que você vai na casa dela, ela fala que tem um monte de bibelô. Aí ela fala, isso aqui tudo vai para caçamba. O que são, irmã? Não, quando eu morrer, eu já sei que meus filhos vão pôr tudo isso na caçamba. E de certa maneira, a vida que a gente vive hoje, é uma vida que para correr atrás das coisas, ou para correr atrás do Criador de todas as coisas. Percebe que conhecer a Jesus e conhecer essa nova vida e a esperança da ressurreição muda a maneira que eu vivo hoje. Dallas Willard, ele faleceu em 2013. Ele escreveu um livro também muito precioso chamado A Conspiração Divina. E ele diz nesse livro, Jesus não veio apenas para
nos tirar do inferno, mas nos dar vida, vida com Deus, vida para Deus e vida como Deus pretendeu. A nova vida que eu vou viver, eu já vivo hoje. Parece que a gente fica também na expectativa do que vai acontecer no futuro. Mas se nós estamos aqui, Deus deseja que a gente viva a vida hoje. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez muitos de nós não experimentemos, né? Não vamos experimentar assim, essa ressurreição tão cedo. Mas a vida a gente já tem hoje. E eu preciso viver essa vida de maneira digna. Você pode estar vivo biologicamente, mas pode estar morto espiritualmente. Jesus quer te dar vida nova hoje, com sentido, perdão, liberdade, comunhão com Deus. Quem crê nele passa da morte para a vida. Isso também está em João 5:24. Se Jesus ele é a ressurreição, ele é a vida, existe uma terceira verdade, que ela fecha esse triângulo, que é que ele oferece essa vida eterna a quem crê. Lembra da história do ateu? Você pode saber tudo que eu estou falando aqui, você pode repetir, pode até ser melhor orador que eu. Mas se você não crer nisso, não faz sentido nenhum. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A condição é clara, fé em Cristo Jesus. E a promessa é certa, vida eterna. É simples, mas é difícil. Porque, de novo, quando as circunstâncias apertam, a tempestade vem, a primeira coisa que se abala é a nossa fé. A primeira coisa que nós deixamos de nos apegar é nas verdades eternas. A fé aqui não é apenas uma concordância intelectual, mas uma confiança pessoal em Jesus como Salvador e Senhor. John Piper diz que crer em Jesus é mais do que acreditar que Ele existiu. É confiar nele como a única esperança diante da morte. Você entende que Jesus é o Filho de Deus, Salvador? Que Ele é a ressurreição e a vida? Agora, será que essa verdade, ela é sabida pelas pessoas que estão convivendo conosco? Será que nós estamos de alguma maneira também sendo ponte para que essas pessoas entendam essa salvação em Cristo Jesus? Curioso que João, ele deixa esse último sinal milagroso, a ressurreição dos mortos, para mostrar que Jesus é capaz de tudo. Ele é capaz de transformar a água em vinho, acalmar a tempestade, multiplicar os pães, curar cegos, trazer de volta o movimento aos paralíticos, mas acima de tudo, Ele é capaz de trazer de volta a vida quem está morto. E lá, porque sabe o que é o bonito dessa história? É que quando Ele manda abrir o sepulcro, até o pessoal fala assim, não abre, porque o cheiro que vai vir vai ser forte. Por quê? Porque provavelmente existiam mais outras pessoas mortas, não só mais Lázaro. E Jesus diz assim, Lázaro, saia. Um dia eu li um comentarista que ele diz assim, que se Jesus simplesmente dissesse, saia, sairiam todos, pelo poder de vida que existia na voz de Cristo. Mas ele denomina, eu quero que seja Lázaro. Hoje de manhã nós ouvimos que Jesus é o bom pastor. Jesus, como o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas. O texto deixa isso bem claro. Ele nos conhece pelo nosso nome. O Jesus que é a ressurreição e a vida, Ele conhece as nossas circunstâncias. Ele sabe aonde estamos vivendo sinais de morte. Ele sabe aquilo que está acontecendo conosco. E muitas vezes nós achamos, como Marta, que Jesus está demorando. Que Ele não está, de alguma maneira, interessado. Ele está ocupado com outras coisas e Ele não está vendo a nossa dor. Mas a própria narrativa mostra que quando Jesus se aproximou, Ele chorou.
que Jesus, como 100% homem, 100% Deus, ele sabe a nossa dor, ele sente a nossa dor. É nos Salmos que diz que preciosa é a morte dos meus santos. Deus nunca propôs que nós atravessássemos o vale da sombra da morte. Mas por causa do pecado, isso se torna algo inevitável, mas Deus sofre com essa consequência. Não só Deus sofre, mas o próprio Cristo se propõe a caminhar conosco, mesmo que andemos no vale da sombra da morte. Não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Quem está conosco? Aquele que se declara, eu sou a ressurreição e a vida. Que não só trouxe Lázaro à vida, mas como ele mesmo se tornou o primogênito entre os mortos. Aquele que foi esmagado na cruz, morto, para que nós experimentemos a vida hoje. E a pergunta que fica é a pergunta que Jesus faz para Maria. Você crê nisso? O que nós vamos levar para o nosso dia, para segunda-feira, para amanhã? Você crê nisso? E algumas perguntas secundárias. O que está morto em sua vida e precisa da palavra de ressurreição de Jesus hoje? Talvez você está vivendo alguma situação, não necessariamente de morte física, mas é algo que você já decretou a morte. Isso aqui não tem mais jeito. Meu casamento, a minha relação com o meu pai, a relação com alguém que você gosta, ou alguma outra coisa, uma esperança, um sonho, e que você decretou, isso aqui não vai mais acontecer, isso aqui eu tenho que... Será? O que está morto na sua vida que precisa da palavra de ressurreição de Jesus hoje? Você está vivendo apenas biologicamente? Ou tem experimentado a vida plena que Jesus oferece? Nunca existiu em toda a história da humanidade tantas pessoas sofrendo por doenças emocionais, por ansiedade, por depressão. E se nós de alguma maneira entendêssemos mais o que significa Jesus sendo a ressurreição e a vida, não que isso muda tudo de uma maneira milagrosa, mas isso traz um novo ânimo, traz uma nova percepção da vida. Se a morte não é mais o fim, como isso transforma as suas prioridades, as suas escolhas, os seus relacionamentos hoje? Tem a frase que diz, comemos, né? Bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Será que é isso que a gente está vivendo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou nós, porque temos experimentado essa vida plena hoje, isso traz uma nova realidade. E queridos, eu não estou dizendo assim que nós não vamos chorar pelos nossos mortos, que nós não vamos sofrer pela perda dos nossos queridos. Isso faz parte. Mas é possível vencer, é possível enfrentar, é possível viver novamente. Mesmo com a dor, mesmo com a partida, mesmo com a ausência das pessoas que nós mais amamos. Em Cristo há vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Você crê nisso? A pergunta que Jesus faz a Marta ecoa para nós hoje. A morte pode ser uma realidade inevitável, mas ela não precisa ser um destino eterno. Quem crer em Jesus nunca estará separado de Deus, nem agora e nem no porvir. Você pode receber essa vida hoje, pela fé em Cristo Jesus. Eu quero aqui orar com você agora. Quero orar por você, pela sua vida, pela sua história. Talvez exista aqui na sua história algo com a qual você está lidando, que se tornou um verdadeiro fantasma na sua vida. E isso se tornou aquilo que nós chamamos de uma assombração. E você perdeu a sua qualidade de vida.
você perdeu o seu ânimo, você perdeu inclusive a esperança. Talvez você está vivendo apenas um dia de cada vez, na expectativa de que um dia tudo vai acabar. Mas eu quero te fazer um convite, para que Jesus seja Deus na sua vida de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que você perdeu a esperança? O que você hoje já não vê mais possibilidades de voltar a viver? Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele sente a sua dor. Ele chora com você. Mas Ele pode fazer aquilo que você não pode. Para de tentar resolver por atalhos, por caminhos que parecem ser mais fáceis. Porque confiar em Jesus não é fácil. É entregar o controle das nossas vidas a Ele. É deixar Ele dirigir, mesmo que Ele mude a rota das nossas vidas. Muitas vezes nós temos medo de dar a direção a Jesus, porque nós sabemos que Jesus vai mudar, vai fazer uma 360. E nós precisamos entender que Ele quer ser a nossa maior fonte de vida, de satisfação, de alegria. Senhor, nós estamos diante de Ti agora e oramos em nome de Jesus. Confiando também, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Que nos ajude, ó Senhor, a discernir aonde estamos de alguma maneira buscando falsas esperanças. Que estamos, Senhor, de alguma maneira decretando a morte onde ainda é possível existir vida. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor tome o controle. Que o Senhor faça como o Senhor deseja, confiando que o resultado trará vida, trará paz, trará refrigério, tirará de mim um peso, uma angústia, e me tornará livre, assim como Lázaro, que quando sai ali daquela tumba, é pedido que se desamarrem dele tudo aquilo que de alguma maneira deixa ele sufocado, para que a gente possa viver plenamente a vida que o Senhor deseja que vivamos. Traz, Senhor, nos cura, libertação, ressuscita a nossa fé, traz um renovo para os nossos corações, ó Pai. Os nossos dias são maus, mas nós temos um Deus que nos ama, que é o nosso bom pastor, que nos guia, que nos guarda, nos protege, nos acolhe e que nos quer bem. Te entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração nessa noite. Vivifica as nossas almas, renova o nosso espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.